Uhum. Já tá ao vivo, né, Guilherme? Tá ao vivo aqui pra mim. Por mim também. Ó, a gente tá com 3 pessoas. Na hora que começar uma quantidade legal, umas 15 pessoas, eu começo a fazer as Tá bom. considerações iniciais. Tudo bem? Perfeito. Esperar uns 5 minutinhos aí pro pessoal entrar. Tá Tá? bom. Eu vou conduzindo aqui da melhor maneira possível. Vou tentar ser bem informal, tá, professor? Fica tranquilo. Agradeço desde já a sua colaboração e conto contigo aí para alavancar minha carreira acadêmica, porque sozinho a gente não é nada, né? Você sabe disso. O... Aí eu compartilho aqui no meu Instagram, no meu. Perfeito. Deixa eu aqui. Quer que marca você? Ah, não, pode deixar. Que você torce? Rapaz, Sou cientista, né? Afinal de contas, né? Vou homenagear aqui minha cidade de nascimento. pelo amor de Deus, cara. Sou corintiana, doente, Ninguém é perfeito, né, Guilherme? fazer o quê, né? É igual o Denis. Ele é mais doente que eu ainda. Eu sei Né? disso. Esperar dar umas 10 pessoas aqui, a gente já começa. Tudo bem? Tá bom. Vamos lá? Vamos lá, Guilherme. Muito boa noite a você que está assistindo o segundo programa. Direito é fácil, eu vou provar. Eu tenho a honra de receber aqui ao meu lado o Clever Vasconcelos. Parafraseando Mário Sérgio Cortella, pensar bem faz bem. E para pensar bem, eu trouxe um cara de qualidade aqui para falar sobre um tema muito polêmico, muito difícil de ser abordado, mas que a gente vai tentar fazer da melhor maneira possível. Boa noite, Clever. Boa noite, Guilherme. Muito obrigado pelo convite, participar aqui junto com você. É uma honra enorme poder estar junto, discutindo assuntos jurídicos relevantes para o país. Olha só, o Clever tem um currículo extenso. Se eu fosse ler aqui era meia hora no mínimo, né? Então eu vou pedir para ele resumir as principais obras, os principais feitos que ele tem, para vocês verem que de fato é uma pessoa de alto gabarito e vai ajudar muito no nosso bate-papo. Clever, fala aí, querido. Antes de mais nada, o meu maior currículo é poder estar aqui com você conversando, porque não adianta nada nós termos currículo formal e não estarmos isolados sem uma conversa franca e fraterna aqui nas redes sociais. Mas eu sou promotor de justiça no Estado de São Paulo, mestre e doutor em Direito de Estado, né? E professor de Direito Constitucional do IDMEC São Paulo e do Damásio, e professor de Direito Eleitoral também das duas instituições, na qual
eu coordeno aí a pós-graduação de Direito Eleitoral no Damásio Educacional. Olha só, que bacana. Falando em direito constitucional, o tema de hoje está muito relacionado a ele, né? Não queria tratar sobre esse tema, queria que ele não tivesse acontecido, mas é que aconteceu, nós temos que tratar, né? O aborto. Aborto de uma menina de 10 anos no Espírito Santo que chocou o Brasil, que foi estuprada por um tio. Ela é estuprada pelo menos há 6 anos, né? Desde os 4. E aí aconteceu a gravidez indesejada. E aí aonde que partiu toda a discussão, se era legal, se não era. Vamos falar sobre o direito à vida primeiro, né? Só para contextualizar. O direito à vida, ele está na Constituição em que parte, professor? O direito à vida ele está em vários dispositivos, Guilherme. Nós temos aí não só o direito à vida, mas o direito à dignidade da pessoa humana. O direito à vida ele está elencado no artigo 5º caput da Constituição, mas ele também tem dispositivos lá no artigo 225, no artigo 226, quando trata do meio ambiente, quando trata da família e quando trata do idoso. Porque a Constituição ela fala em vida, mas ela fala em sadia qualidade de vida, ela fala da vida do idoso, da vida da criança e do adolescente, e também trata, do modo geral, da dignidade da pessoa humana, lá no artigo 1º, inciso 3º da Constituição. Portanto, a Constituição ela não individualiza o direito à vida para um setor. Ela trata o direito à vida de maneira abrangente, de maneira clara, a ponto de nós interpretarmos vida dentro de um caráter mutante, dentro de um caráter difuso. Por que eu digo isso, Guilherme? Olha, veja bem, a vida, outrora, ela era encarada unicamente como a vida extrauterina. E hoje a vida é encarada como vida intrauterina e extrauterina. Por que eu digo de intrauterina? Porque nós temos instrumentos constitucionais que asseguram um patrocínio à vida intrauterina, como são os alimentos gravídicos, como é a licença maternidade, eu prefiro chamar de maternidade do que gestante, porque existe adoção, a licença paternidade. Então, nós temos aí artifícios que protegem não só a vida extrauterina, mas a vida intrauterina. Esse caráter de mutação, esse caráter difuso de proteção à vida, portanto, dá um ensejo de um tratamento aberto, é um conceito aberto do que significa vida. E quando nós falamos vida, Guilherme, eu trato nas minhas aulas de direito à vida num tríplice alcance. No direito de não ser morto, no direito a condições mínimas de vida e sobrevivência e no direito a um tratamento digno por parte do Estado. Quando nós falamos sobre direito de não ser morto, a gente fala na pena de morte, no aborto, que é o tema de hoje, na eutanásia, na ortotanásia, na distanásia e também nas excludentes de ilicitude previstas lá no Código Penal. E quando nós falamos em direito a um tratamento digno de vida e sobrevivência, eu falo da segunda geração dos direitos constitucionais, que são os direitos sociais, que é a previdência, a assistência social, o direito do trabalho, que dignifica a vida após o nascimento. E mais à frente, nessa terceira etapa, quando eu falo sobre o direito à vida, eu falo também um direito ao tratamento digno por parte do Estado, onde o Estado não pode propiciar e patrocinar a tortura e deve ressocializar aquelas pessoas que estão com a sua vida exercida não na plenitude, mas que estão presas e estão necessitando de um auxílio do Estado para a sua recuperação. Então, esse é o conceito abrangente do direito à vida dentro do direito constitucional brasileiro atual, certo? Olha, veja bem. Então, o que o professor tentou dizer até aqui, só para o pessoal se contextualizar, é que até uma certa época, a vida que teria valor seria a fora do útero, não é isso? E Exato. aí começou-se a ter, então, uma vida que seria dentro do útero, quando haveria formação do feto, né?
E você, como promotor de justiça, para quem não sabe, de um modo bem fácil, ele patrocina as demandas que as pessoas procuram ter de acordo com o Estado. Ele é fiscal da lei, não é isso que a gente aprende na faculdade, ele é fiscal da lei. Você lidar com muitos casos em relação à vida, isso tem sido rotina no seu cotidiano forense ou não? Olha, durante esses meus 24 anos de Ministério Público, nós trabalhamos com direito à vida em muitos setores, mas principalmente no Tribunal do Júri. Eu já fui promotor do Tribunal do Júri no interior do estado de São Paulo, né? E principalmente nas comarcas iniciais, nas cidades iniciais, onde eu tive o privilégio de poder trabalhar tanto no litoral norte como no Vale do Ribeira Paulista. Nós tivemos muitos júris, muitos julgamentos que foram emblemáticos. E todos eles trataram do direito à vida. E no plenário do Tribunal do Júri, o embate é muito grande, porque, obviamente, nós fazemos júri dos crimes dolosos contra a vida, mas não só dos crimes consumados, mas dos crimes tentados. Então, você veja bem, você vai defender a vida na concepção da tentativa da sua retirada. E nesse contexto, você percebe, Guilherme, que, obviamente, o réu, aliás, a vítima não está morta, a vítima está viva. Ela só não foi morta por circunstâncias alheias à vontade do agente. E nesse Artigo ponto, 14 do Código Penal. é o artigo 14 do Código Penal que fala da tentativa. Nesse contexto, Guilherme, é muito difícil você fazer um júri defender na sociedade a necessidade da preservação da vida quando não há um homicídio, quando a pessoa está morta. Então, nós temos essa dificuldade e, enfim, é um embate que nós temos aí no Tribunal do Júri, que precisamos também discutir muito essa questão da valorização de um bem inalienável, de um bem que não pode ser comercializado, de um bem que não pode ser vendido, de um bem que não é nosso. Nós não somos proprietários da nossa própria vida. Aliás, na concepção filosófica, trazendo aqui a epistemologia, que estuda a filosofia e o direito, nós temos a ideia de que, obviamente, o suicídio ele não é crime, mas a instigação, o induzimento e o auxílio ao suicídio é crime contra a vida e é levado também ao tribunal do júri. Então, são assuntos de extrema importância, além, Guilherme, do próprio aborto, porque o aborto é um crime contra a vida intrauterina. E temos outros crimes, como o infanticídio também, e a eliminação da vida da pessoa que acabou de nascer. Então, são temas estritamente relevantes que a gente precisa levar em consideração e valorizar, sobretudo, isso em todos os lugares em que a gente anda, né? Vou fazer uma contextualização aqui para o pessoal entender. Imagina uma pirâmide. O Código Penal é uma pirâmide, então ele trata os bens mais importantes e os bens, entre aspas, menos importantes. Os crimes, eles são relacionados, elencados, de acordo com a importância que eles têm para a sociedade. E os crimes contra a vida são os primeiros, não é? O aborto está lá entre o 124 ao 128 do CP, do nosso Código Penal. O que é o aborto, professor? Conceituando aí friamente, o aborto seria? O aborto é a retirada da vida humana através de um meio artificial, por terceiro, ou mesmo de maneira natural, pela expelição do corpo da gestante, porquanto incompatível com a continuidade da gestação. Então, nós temos o aborto provocado e temos o aborto natural. O aborto provocado é aquele aborto provocado, portanto, instrumentalizado por terceiro, ou pela própria gestante, mas através de mecanismos artificiais. Agora, o aborto natural é aquele aborto que acontece involuntariamente, onde a própria criança, o próprio corpo da mulher, expele o feto por alguma questão biológica ou médica,
e muitas vezes contra a vontade da própria gestante. Então, o aborto natural, o aborto não causado por terceiro ou pela própria gestante, mas pelo corpo, por aspectos biológicos, ele é um indiferente penal. Ele não há responsabilização por esse aborto, porque ele foi ocasionado por questões naturais, diferente de uma questão que envolve a ingestão de terceiro invadindo o corpo da mulher ou a própria mulher causando o aborto. O que o professor quer dizer aqui é que o aborto que é espontâneo não pode ser considerado crime, justamente porque não há nenhuma proibição. A gente não manda no nosso corpo, seria isso, né? Exato, porque nós não temos condição de controlar isso, né? E quais são as hipóteses, então, que o aborto passa a ser ilegal? Isso. Nós temos aqui o aborto ilegal, em 3 figuras. A primeira figura é o aborto provocado pela gestante. O aborto provocado pela gestante. Então, é o autoaborto. A gestante, através de instrumentalização própria, retira o feto. Depois, nós temos o aborto provocado sem o consentimento da gestante. Aquele aborto onde terceiro provoca a retirada do feto sem autorização da gestante. E depois mais um terceiro aborto, que é aquele aborto provocado com o consentimento da gestante, aonde terceiro retira o feto e ela está de acordo. São 3 modalidades de aborto. O aborto provocado pela gestante, o aborto provocado por terceiro sem o consentimento da gestante e o aborto provocado por terceiro com o consentimento da gestante. São crimes previstos no Código Penal contra a vida e que levam o sujeito a julgamento pelo Tribunal do Júri. E aí responde tanto quem quer o aborto quanto o médico que fez o procedimento, não é isso? Exato. Na terceira hipótese, no aborto provocado por terceiro com o consentimento da gestante, há uma bilateralidade de responsabilidade penal, onde responde a gestante e também aquele que pratica o aborto, que não necessariamente, Guilherme, pode ser um médico, pode ser uma clínica clandestina, onde a gestante paga para a pessoa que muitas vezes não exerce a medicina, porque, via de regra, isso não é ato compatível com o exercício da medicina, o aborto. Porque o aborto só é permitido em algumas hipóteses legais. O médico não pode fazer aborto só pelo desejo unilateral da gestante. Nós estamos falando da proteção ao direito à vida, um bem jurídico aqui que transcende a individualidade da gestante. Porque a gestante, ela carrega uma vida, via de regra, no seu ventre, e aquela vida não lhe pertence. Não lhe pertence. É uma vida que foi gerada e tem personalidade, tem conceituação, tem abrangência própria. E isso que o professor falou é muito importante, porque eu vou contar um pouco da minha história, só para contextualizar e vocês verem se vale a pena abortar ou não, à torta e à direita. Eu nasci de 7 meses, faltou oxigênio no pai da minha mãe, teve que tirar as pressas, só para vocês entenderem. E aí tirou, eu fui para a incubadora, fiquei 15 dias lá, nasci com 1,5 kg, meus pais insistiram, e hoje eu sou advogado há 2 anos, pós-graduado em Direito Previdenciário. Então, talvez, se alguém tivesse tomado a decisão do aborto, aliás, talvez não, com certeza não estaria onde eu estou. Então, o aborto, em condições normais, de temperatura e pressão, nunca é válido, né? E olha, é uma satisfação enorme poder estar conversando com você, Guilherme, porque, afinal de contas, uma vida humana privilegiada, uma vida humana que se dedica ao direito e que você não se amedronta com os desafios da vida. Isso que me deixa muito feliz e que me deixa muito honrado como professor, como colega seu, de estar aqui podendo conversar com você. Eu tenho certeza que a sua contribuição para o mundo jurídico só está começando. Nós temos uma longa caminhada
e eu vou aplaudi-lo ainda mais. Então, uma satisfação enorme estar conversando aqui com uma vida privilegiada. Parabéns aos seus pais, parabéns à sua família por ter dado essa formação a você, e eu fico muito feliz com isso, muito honrado. Obviamente, na minha família, eu perdi um irmão, não foi por aborto, foi por uma questão de morte após o nascimento. Então, eu sei o que é a perda. E, obviamente, graças a Deus, nós estamos aqui com o Guilherme Pitarello conversando conosco. Muito obrigado. Professor, obrigado, mas agora vamos para a parte polêmica da história, né? Bora. Aconteceu no Espírito Santo, vou repetir para vocês contextualizarem. Um aborto de uma menina de 10 anos, ela foi obrigada a fazer o aborto, porque ela foi estuprada pelo tio durante 4 anos, né? E aí começou-se um embate jurídico, católico, religioso, se o aborto seria legal ou não. Se daria para manter as duas vidas, a vida da gestante e a vida do feto. Professor, nessa hipótese, dá para vislumbrar uma hipótese de aborto ilegal ou não? Não, não dá, porque nós estamos aí, nós temos dois tipos de aborto legais, são 2 abortos legais permitidos pelo Código Penal e um aborto permitido pela jurisprudência. Quais são as 2 hipóteses de aborto legal? O primeiro aborto legal previsto no Código Penal é aquele aborto para salvar a vida das gestantes. Para salvar a vida das gestantes. Então, o profissional da medicina, quando está enfrentando uma questão de risco de morte das gestantes e do feto, a legislação optou para que a gestante vivesse, autorizando a morte do feto. Esse aborto é legal. Esse aborto não necessita de autorização judicial. O médico pode fazer instantaneamente, percebendo essas condições. Perfeito? Percebendo essas condições. Agora, nós temos também um outro tipo de aborto. O aborto em virtude de estupro, que é esse que você fala, Guilherme. Esse aborto em virtude de estupro, ele não é concedido automaticamente. Há necessidade da concordância da gestante. A gestante deve concordar com o aborto, porque se ela quiser ter a criança, mesmo oriunda de estupro, ela pode ter a criança. Agora, no caso aqui, a lei também fala que a gestante ela é inimputável, ou seja, não tem consciência do fato ilícito, né? A lei determina que o representante legal da criança concorde com o aborto. Como essa menina que você está narrando aí tem 10 anos de idade, né? O fato da realização do aborto legal, autorizado pelo Código Penal, com a concordância de algum parente que seja o responsável por ela, pode acontecer tranquilamente. Agora, deve-se comprovar categoricamente que essa relação sexual foi fruto de aborto. Não adianta chegar no hospital e falar o seguinte: olha, eu fui estuprada e eu quero retirar a criança. Não, não é isso. Tem que se comprovar a realização do fato criminoso, o aborto. Geralmente esse aborto, o fato criminoso que é o estupro, Geralmente o estupro, ele é comprovado por exame médico, por laudo. Agora, havendo testemunhas da prática reiterada, como foi esse caso, da menina, né? Não quero expor ninguém, dizer o nome de ninguém, porque não é o caso, certamente ele foi um aborto legal, um aborto previsto pelo Código Penal. Aliás, Guilherme, esses 2 abortos legais foram questionados judicialmente já no Supremo Tribunal Federal. Por quê? Veja bem, o Código Penal, essa disposição é de 1940, bem anterior à Constituição. E foi promovida uma ação no Supremo Tribunal Federal para questionar se esse direito pré-constitucional
se esse direito anterior à Constituição foi recepcionado por ela. E Através o da Supremo DPF. disse que sim, foi recepcionado. Além de dispor sobre o outro tipo de aborto, que a gente pode falar mais adiante. Mas o caso desse evento que você me narra, o aborto foi legal, Guilherme. Bom, então vamos lá. Contextualizar aqui. Existem alguns tipos de abortos que o professor acabou de falar. Eu vou dar o nome técnico, aí o professor completa, tudo bem? É Tá o bom. aborto necessário, que é para salvar a vida da gestante. Exato. Nós temos o aborto que a gestante precisa consentir, certo? Certo. O aborto e vindo o aborto de estupro, que nesse caso parece que é o que mais se amolda a figura dessa notícia, né? Verdade, porque houve aí um estupro, me parece que comprovado, e aliás, um estupro continuado, né? Ou reiterado, precisa verificar direitinho a prova desses fatos, porque na verdade, veja bem, poxa vida, uma criança de 10 anos, eu já tive exemplo, Guilherme, eu já denunciei uma vez, não vou dizer nomes, eu tive um caso de estupro de uma menina de 7 anos, 7 anos. Graças a Deus não houve gravidez. Mas é um caso que causa repulsa. Se não me engano, foi um dos casos mais graves que eu peguei na minha vida. Um sujeito com 50 anos de idade que estuprava uma criança de 7 anos. Né? Isso é repugnante. Isso aí Não, é repugnante. ia soltar um palavrão aqui, mas não É pode, melhor não soltar o palavrão, Guilherme, mas não vamos igualar os níveis aqui. porque senão ia soltar um famoso PQP no Não é o caso. poder. Mas, enfim, é repugnante. Nesse caso aí, a gente tem uma situação complexa, porque, salvo engano, era um ente da família, não era, Guilherme? Eu estou equivocado isso? É Era um um ente da tio, família? um tio. Um tio. Olha só, o tio abusando da sobrinha na prática do ato sexual. E eu já tive casos, Guilherme, eu quero trazer para vocês aqui, já tive casos em que o próprio parente praticava o estupro com o consentimento da genitora, da mãe. Ela cedia o filho para a prática do ato sexual. Olha só que situação extremamente grave que eu já tive em processos e investigações na minha vida pelas andanças no estado de São Paulo. São situações que até culturalmente, em algumas cidades do interior, isso é permitido pelaquela comunidade, comunidades rurais, extremamente afastadas dos centros urbanos, onde a família entregava a criança para a prática do ato sexual, primeiro com o familiar. Olha que situação extremamente grave. E com consentimento da genitora. E aí é que se faz importante a figura do membro do Ministério Público, não só criminal, mas o membro do Ministério Público da vara da infância e da juventude, né, no sentido de ter uma atuação extrajudicial, de esclarecer as famílias, de orientar com profissionais especializados, com psicólogos, e indo às comunidades. Eu acho isso super importante para a realização do equilíbrio social. Bom, o professor está colocando aqui uma prática, só para que o pessoal entenda, uma prática chamada incesto. Quando você faz o sexo com um parente, relação sexual. Essa prática, gente, ela vem da Idade Média. Nós estamos no século XXI. Não é possível que, em pleno século XXI, alguém tenha em mente fazer uma prática dessa. E ainda alguém que seria mais responsável, em tese, a mãe, autorizar a prática. É verdade, Guilherme. Muito bem. Eu estou fazendo propositadamente aqui, deixando espaço para os seus complementos jurídicos, para, afinal de contas, mostrar para o público em geral que você é uma pessoa que domina, que estuda e que se dedica ao direito. Isso é muito importante, a gente fica muito feliz com a sua dedicação. Eu fico muito feliz com os seus complementos. E assim, você como membro do Ministério Público,
Você já passou por várias comarcas e tal. Agora eu vou chegar na parte. Além dessa, tem outra pior, né? Que é que divulgaram o nome da menina na porta do hospital. Tinha gente chamando o médico de assassino, tinha um movimento. Você está matando uma vida, falando para o médico que fez o aborto. Então eu vou ler aqui, ou vou pedir licença para ler a nota do médico e do Conselho Federal de Medicina. Tudo bem? Só não pronuncie nomes, por favor. Não, tudo bem. Então o médico afirmou assim: manter a gravidez é um ato de tortura contra ela, né, a criança, violentá-la novamente. É um absurdo praticar uma violência tão grande ou maior do que ela já sofreu, afirmou o médico. Ainda, o risco obstétrico de hemorragia, além de pesar a ausência de estrutura psicológica para assumir a maternidade, fruto de uma violência. Primeiro, é preciso preservar a criança, vítima do estupro, e depois dar um apoio psicológico para ela superar isso. O dano é muito maior se você obriga a manter uma gravidez, completou. A cada hora, 4 meninas brasileiras de até 13 anos são estupradas no Brasil, segundo o Anuário de Segurança Pública. E a maioria dos crimes é cometido por um familiar. Em 2018, o último dado disponível, foram mais de 66 mil estupros no Brasil, 53,8% de meninas com menos de 13 anos. Lastimável, né? É lastimável isso aí, porque, na verdade, existe aquela questão. Clever, você é contra ou a favor do aborto? Né? Eu dei aqui o que a lei trata, mas eu não dei a minha opinião se eu sou favorável ou sou contra o aborto. Tem um professor que certamente você conhece, Guilherme, que é o professor José Afonso da Silva. Sim. O professor José Afonso da Silva, ele foi professor de Direito Constitucional da USP, da Faculdade de Direito da USP. Hoje quem dá aula lá é o Virgílio, é o filho dele. Ótimos constitucionalistas. O professor José Afonso da Silva, ele conceitua a vida como um processo vital, que se inicia com a concepção, termina com a morte e vai se transformando ao longo do tempo. E qualquer processo, por meio externo, que atenta contra a vida humana, enfatiza o jurista, seria inconstitucional. Seria inconstitucional. Sobre esse aspecto, nós teríamos a ideia de que os 2 abortos permitidos pelo Código Penal para salvar a vida das gestantes e para, em virtude do estupro com consentimento dela ou do responsável legal, e também o estupro, o aborto do anencéfalo, que o Supremo Tribunal Federal reconheceu na DPF 54, seriam inconstitucionais. Olha, uma das características dos direitos e garantias fundamentais é seu caráter relativo. Nós temos poucos direitos absolutos que são fundamentais. Eu trago um direito absoluto, a proibição da tortura, a extradição do brasileiro nato. Esses são 2 exemplos de direitos fundamentais absolutos. Mas a maioria deles é relativo. Tanto é relativo que a própria legítima defesa propicia a autorização da morte de quem atenta contra a vida de alguém. O estado de necessidade, o exercício regular do direito, são excludentes de antijuridicidade que afastam a responsabilidade criminal. Então, eu lhes pergunto, a vida deve ser relativizada quanto ao aborto? Olha, é um tema que daria para a gente conversar aqui durante meses. Mas, de fato, eu sempre vou lutar pela preservação da vida, mas desde que haja, nesse contorno, dignidade. Dignidade em relação à própria criança. Dignidade em relação aos familiares. Certamente, uma vida que é fruto da violência, que tem um nascimento fruto de uma violência, é algo extremamente grave. Eu não quero polemizar nas redes sociais, eu não sou muito de polemizar em rede social, mas eu quero trazer a reflexão de quem nos assiste.
para fazer o seu próprio julgamento, tá? Agora, como característica da minha vida em rede social, eu lhes permito dizer que a lei autoriza os 2 abortos e a jurisprudência do Supremo autoriza o aborto do anencefalo. Agora, certamente, eu, como religioso, eu vou sempre lutar para a preservação da vida, mas há situações que isso fica, em alguns momentos, insustentável e a gente precisa sacrificar a vida para salvaguardar até vida de terceiro. Eu também. Eu sou católico, então sou religioso. E, claro, com certeza, a vida tem que estar em primeiro lugar. Mas eu vou contextualizar mais uma vez o que o professor disse, para que você que está me assistindo consiga entender de uma maneira menos técnica, até porque esse é o meu objetivo. O direito é fácil, quem fala que não é fácil é mentiroso, né? Então vamos lá, vamos entender. Quando o professor fala que o direito à vida é relativo e não é absoluto, o que significa? A regra é que a vida deve ser mantida. Há exceções? Com certeza, tudo na vida há exceção. Se não houvesse exceção, com certeza eu não entraria num lugar público, porque não haveria acessibilidade para mim. Eu sou uma exceção porque eu tenho deficiência física. O professor é uma exceção porque não está dentro dos padrões. O professor é careca, é uma exceção, né? Tem muita gente careca aí. Rapaz, dá problema. Inclusive tem um shampoo bom, vou te indicar depois, tá? Isso é igual crime, é piada de direito penal, é crime impossível. É impossível, né? Tá. Então, quando a gente fala de relativização, a gente não está querendo dizer que pode tudo e nem que não pode nada. Eu sou filho de italiano, né? De descendente de italiano, meu pai. Ele é policial civil há 32 anos. Ele luta contra o crime há 32 anos. E quando eu fui falar desse tema para ele, ele ficou branco, azul, amarelo e todas as outras cores. Porque ele falou, filho, eu não sei o que fazer. É, realmente é difícil demais, porque eu nasci de 7 meses. Se ele houvesse optado, junto com a minha mãe, pelo aborto, claro que na época era 94, eu tenho 25 anos só, embora não pareça que eu sou mais velho, né? Eu tenho 25 anos. Você que está se classificando, hein, Guilherme? Eu tenho 25 anos só. Na época, 94, não era tão falado como é hoje. A mídia social não existia, né? Portanto, os embates eram menores. Né? Então, eu falo assim, poxa, quando você vê uma vida sendo tirada, machuca, machuca. Só que, por outro lado, a você que nos assiste, como o professor acabou de dizer, a gente tem o risco de perder 2 vidas tentando salvar uma. É aquela verdade. Existem alguns mecanismos de interpretação constitucional, Guilherme, que a gente pode usar para enfrentar problemas de bens jurídicos constitucionais como a vida. Como é a concordância prática ou a harmonização? O que significa dizer? Nós precisamos fazer um juízo de valor na tentativa de preservação dos bens jurídicos. Quando nós temos 2 bens jurídicos em confronto, nós temos que fazer com que esses bens jurídicos sejam preservados. E muitas vezes isso não é possível. Como, por exemplo, numa abordagem policial, onde você falou que seu pai é policial, vem um sujeito com uma arma, vem matar, está ameaçando uma vítima, de matar a vítima, e o policial ele não vê outra solução de eu fazer uma opção entre a vida da vítima e a vida do bandido. Então, o policial tem o dever de salvaguardar a segurança pública e salvaguardar e proteger a vida da vítima. Ele matará o bandido. Então, é uma situação que a polícia enfrenta no seu dia a dia, né? Uma vida será sacrificada de qualquer jeito. Ou a vítima vai morrer, ou o bandido, né? Aí fica uma situação extremamente complicada. É uma coisa assim muito, muito assim relativizada, como o professor acabou de dizer, e infelizmente quem não entende todo esse panorama dá opinião à torta e à direita, né? Existem jornalistas o tempo todo, existem jornalistas e comentaristas de tudo o tempo todo, e isso é chato,
Isso é desnecessário, por isso que eu estou aqui tentando mostrar a realidade dos fatos, sem nenhuma imparcialidade. Eu sou católico, mas esse caso me machucou ao extremo. É uma menina de 10 anos, e tinha gente falando que, mais uma vez, ela deveria suportar a gravidez porque ela estava matando uma vida e ela é negra e de condição social baixa e devia sofrer o que ela já sofre. Quer dizer, é uma tese totalmente triste, né? Deixa eu fazer uma observação aqui. Vejo uma pergunta, Guilherme, aqui do Eduardo Fatinati, Eduardo né? Fatinante, a minha Eu irmã. pronunciei errado. Ele faz uma pergunta aqui que alguns mecanismos de informação tratam o estupro como uma doença. Olha, nem todo criminoso ele é doente. Nem todo criminoso é doente. Obviamente, se ele for doente e não tiver consciência da ilicitude do ato, ele nem pode receber sanção penal. Ele vai receber medida de segurança. Mas toda pessoa que envereda por uma atividade criminosa tem algum problema no que diz respeito a caráter ou condição de formação. Ou condição de formação. O que não é uma doença. O que não é uma doença. É um desvio de conduta em face de algum problema que não é classificação como doentia, né? Então, isso pode derivar do desvio de conduta. Obviamente, isso vai ser tratado da criminologia forense de maneira mais peculiar, mas, obviamente, eu não generalizo nenhum tipo de conduta. É bom que se fique bem registrada essa observação do nosso querido Eduardo. Obrigado, Eduardo. A minha mãe, falei do meu pai, eu falei da minha mãe. Minha mãe, ela largou o emprego para cuidar de mim. E aí ela é professora, tem magistério e exerceu uma função na Santa Casa de Misericórdia aqui por 11 anos. E ela me ensinou com 6 anos de idade: filho, você tem dois caminhos, o bom ou o ruim, escolha você. Sabe, não tem muito segredo, não tem o que fazer. Ou você tem caráter ou você não tem. Você nasce com o seu e aprimora com o tempo. Não tem É muito verdade, segredo. é verdade, Guilherme. E como a gente está conversando abertamente, você mostrou aí é, as dificuldades que você passou e que todo mundo passa todos os dias, né? Tá? Olha, o ser humano, quem sou eu para dizer isso, né? Eu sou aqui aprendiz em termos de dificuldade, mas foi nas maiores dificuldades da minha vida que eu cresci. Quando eu perdi meu pai, quando eu era adolescente, quando eu era criança adolescente, quando eu tive alguns problemas por aí pela vida. Então, a dificuldade que me fez ficar forte. Então, é importante a gente valorizar, sobretudo, formação familiar, o ato digno da sua mãe de largar o trabalho para cuidar de você. Certamente ela vai receber isso em dobro, por essa alegria de ter um filho tão inteligente, tão dedicado. Né? E você, sobretudo, como agradecer essa contribuição que a sua mãe e o seu pai fez a você. Isso é igual um Mastercard, não tem preço. Ah, garoto, faz jabá, hein? Aprendeu a fazer jabá cedo, hein? Não tem Não, preço. eu não sou patrocinado pela Mastercard, não. Ô, gente, quem quiser patrocinar a gente, manda aí um cartão, tá? Sem limite, por favor. O advogado ganha mal, tá? Guilherme, você se formou onde, Guilherme? Ó, eu sou formado na Unify, em Adamantina. A Damantina. Sim, Puxa, eu tenho Adamantina. uma amiga da Damantina muito legal, a Juliana. O pai dela foi delegado regional lá. Juliana, sobrenome, por favor. Ai, me foge o nome, me foge aqui o sobrenome dela. Mas a Juliana, o pai dela é falecido, foi delegado de polícia na região de Adamantina. Você Que lembra o nome legal. dele ou não? Hã? Você lembra o nome dele ou não? Não lembro, Guilherme. Não lembro o nome do pai da Juliana. Mas ele foi Ah, delegado regional lá de Adamantina, da região do The Inter, né? O antigo The Inter de é. Adamantina. Meu pai faz parte desse The Inter 8 há 32 anos. Muita história nesse The Inter, né? E assim, vamos ver, a Unify, eu sou formado lá em 2017, a Unify começou com o curso de Direito em 96, quer dizer, nós tivemos ali grandes pessoas. O Benedito Cerezo Filho, que é um processualista civil,
muito famoso, passou por lá. O Sidney de Dupin, que é um advogado excepcional em termos de nome, passou por lá também. Então, assim, o interior se formou em consciência jurídica a partir de duas faculdades. Uma foi a FADAP, de Tupã, que o senhor esteve lá, e outra foi a FAI. Então, eu sou muito grato por ter tido as condições técnicas e financeiras de ter feito direito, até porque não era isso que eu queria, viu, professor? Não? Eu queria fazer letras. Meu sonho Certo. era fazer letras. No E fundo, aí eu, tá lidando com as letras também, né? aí um professor meu falou, olha, ô Guilherme, pensando direito, você pode se dar muito bem com direito. Desculpa a repetição de palavra, até porque eu não gosto disso. Mas você pode se dar muito bem com direito, porque você escreve bem, você tem alguns atributos que o advogado precisa ter. Eu falei, mas será? E Mas vem cá, será? então, já que você está me entrevistando, eu vou te entrevistar agora também, se você me permite. E qual é a matéria que você mais gosta do direito? Qual é a especialidade que você mais se dá? Meu AB foi constitucional. Sério? Sério. Ah, Minha que segunda, bacana. minha segunda fase foi em constitucional, né? E da parte de constitucional? Qual é aquela parte de constitucional que mais causa interesse a você? Nossa Senhora. Direitos e garantias fundamentais, organização do Estado. Organização do Estado, eu tenho uma paixão por ela, porque quando a gente começa a ver, por exemplo, a parte tributária, né? A gente vê que é muito bem organizado. Na teoria é tudo muito lindo, mas na prática a gente está lidando com seres humanos que desvirtuam a teoria. Entendi. Mas eu gosto. Quando a gente aprende as gerações do direito, por exemplo, eu estou muito feliz de fazer parte da quinta geração ou quarta, já não sei mais, que é direito à tecnologia, quer dizer, a gente está aqui graças a esse direito, democratizando o ensino. Eu fico muito feliz de fazer parte dessa era, enfim, de ser alguém na sociedade e buscar soluções práticas para que as pessoas entendam o direito da maneira como deve ser entendido, sem nenhum problema, sem nenhum bicho de sete cabeças, até porque o direito não é isso. Perfeito. Olha, Guilherme, você fala muito bem, você discorre muito bem as ideias com clareza. Você tem hábito da leitura? Bom, vou dizer um negócio para você. Como todos sem vergonha, na faculdade eu não tinha, não. Ah, então você é um pouco sem vergonha jurídico. Você não tem hábito da leitura, mas isso é muito importante, sabia disso? Não, na Para desempenhar faculdade um eu não. papel, para desempenhar um papel importante no direito, você precisa aprimorar a sua leitura, perfeito? Sobre isso, eu vou até pegar o meu livro aqui, Vamos esse lá, livro vamos lá. constitucional, e vou mandar um para você. Depois você me passa o seu endereço, tá legal? Eu vou fazer chegar às suas mãos aqui o seu livro de direito, meu livro de direito constitucional para você. Está reservado. Não, rapaz, que honra, que honra. Vou até Está tirar uma reservado. foto aqui com o celular do meu pai, quer ver? Só deixa eu. Mostra o livro aí pra gente poder fazer a divulgação dele. Ó, Aqui vai ser remetido para você, tá bom? Vai chegar na sua casa aí. Você me dá depois o endereço, eu posto no correio e chegar em Lucélia. eu já mando o endereço pra você tomar um café aqui comigo, hein? Mas quando eu estiver em Lucélia, na região, não tenha dúvida nenhuma. Eu irei visitá-lo. É que agora com a pandemia tá difícil. Eu recusei um monte de convite de viagem, aí recusei. Não dava nem para viajar. Tinha até passagem aérea comprada, etc. Não dava para viajar. Mas certamente, estando aí na região, eu contato, temos nosso contato, e eu vou tratar com você e também fazer alguns convites para você escrever algumas coisinhas de direito constitucional. Quem sabe? Ô, rapaz, com toda a honra, estarei à sua disposição. Pode ter Apesar certeza de você disso. não ser torcedor do Santos Futebol Clube, a gente releva isso, tá bom? Não tem problema. Ó, o Corinthians tá perdendo pro Palmeiras, tá, gente? Quem quer saber aí, tá 1-0 pro Palmeiras, uma sacanagem. Mas tá acontecendo isso. Mas o Palmeiras não tem mundial, não tem problema, deixa ele ganhar. Não, não, não. Ó, eu falei o seguinte: o dia que o Palmeiras tiver mundial, eu saio andando da cadeira. E, Tá certo. professor, só para encerrar considerações finais: o aborto da moça é legal. O aborto é legal, por quê?
porque há o consentimento do representante legal e há a prova inequívoca do estupro. Havendo prova inequívoca do estupro e havendo o consentimento do representante legal, o aborto é perfeitamente compatível com as regras do Código Penal, é legal e a discussão está encerrada. Agora, se vai legalizar, aliás, se vai descriminalizar o aborto ou não, isso é um assunto que tem que ser desenvolvido numa outra seara, num outro departamento, como a gente fala, né? Eu acho muito complicado, já partindo para outra seara, eu acho muito complicado legalização, porque nós temos um lobby lobby não, não é a palavra correta, mas nós temos igrejas muito fortes, nós temos a católica, nós temos a evangélica, nós temos a universal, nós temos vários segmentos aí que não vão deixar passar um projeto desse tão cedo. Mas, enfim, professor, agradeço de coração, tá? Por ter disponibilizado seu tempo, por ter vindo até aqui, mesmo que virtualmente, gentilmente aceitado o convite, gentilmente feito a sua, a sua contribuição, dado o seu conhecimento para mim, que estou subindo o degrauzinho agora na advocacia e quero chegar, quem sabe, um dia, não no seu patamar, porque cada um tem um patamar diferente, mas quem sabe um dia igualar você na experiência acadêmica. Obrigado, querido. Eu agradeço muito, Guilherme, muito feliz com a sua clareza das ideias, com a sua capacidade de síntese, com a sua pronúncia, com a sua calma. Isso deixa a gente muito feliz e verifica que a nova geração está despontando no direito aí. Muito obrigado, Guilherme, pelo convite. Alguma consideração final para fazer? Tem algum Um trabalho agradecimento a saindo? você, a Lucélia, a cidade de Lucélia e a todos que nos assistem aqui. Muito obrigado. Tem trabalho novo saindo aí? Como é que é? Tem trabalho novo saindo aí? Tem projeto novo? Não, esse ano esse ano eu tive 2 lançamentos de livro, né? Eu lancei o de constitucional, o de eleitoral, então acho que está bom já. A pandemia já rendeu 2 livros. Deixa para 2021. Ah, não, o projeto novo é do pós-doutorado. Voltei a ser aluno e agora estou aí fazendo pós-doutorado em Coimbra, em Portugal. Então, voltei a ser aluno de Direito Constitucional. Como agora não dá para ir pessoalmente a Coimbra, eu estou fazendo à distância, mas ano que vem eu estou em Portugal para defender aí a minha conclusão de curso no pós-doutorado. Traz um bacalhau de lá para mim, tá bom? Senhor. Um beijo, querido. Obrigado, hein? Obrigado. Fica com Deus. Obrigado para quem está assistindo. Vou ler alguns comentários aqui só. Eduardo Fatinanci, Dr. Clever, quando vier a Lucélia, passe na Câmara Municipal, será uma honra recebê-lo. Né? Aí, a Cristiane Silva, aqui do lado, falou assim, o que você acha sobre castração química? Pelo amor de Deus. Não vou nem entrar nesse assunto. Invasiva, não há necessidade disso. A gente não pode combater um mal com o outro. Com certeza não. Pede para Maria do Rosário, vai saber que responder melhor. Mas, enfim, é isso. Obrigado de coração. Está convidado para mais uma live, algum assunto que você queira discorrer futuramente. Toda quarta-feira, 7h30, eu estou aqui no Facebook, tirando essas 2 semanas agora que eu estou de férias, porque ninguém é de ferro, né? Está convidado para vir aqui fazer as suas considerações, tudo bem? Obrigado, Guilherme. Um grande abraço, que Deus te ilumine, querido. Você também, querido. Valeu, tamo junto, hein? Tamo junto.